Por favor, abra a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 20. Pessoal, eu tenho uma palavra muito do Senhor para a gente. Abra a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 20. Eu estive lá no congresso do VOA, Voz dos Apóstolos, e teve um livro que foi indicado por um dos pastores, que é o livro que ele usou para os filhos deles, inclusive para um dos genros deles, que é um grande pastor que está no Brasil hoje pregando, Como Ajudar Seu Filho a Organizar Sua Desordem Mental. É um livro para pais que têm filhos, porque as crianças precisam organizar sua mente. Esse livro é uma bênção, não trouxe muito, acho que eu só tenho 10 lá atrás, você pode comprar no cartão, como você quiser, para você abençoar a sua vida e a vida do seu filho. E você que tem negócios, ou você que tem uma empresa, ou você que trabalha e é profissional liberal, esse livro é um livro que você precisa ler. Isso aqui não fala de dízimo, isso aqui fala de honra, fala de ser abençoado financeiramente, de ser próspero. Negócio da honra, também trouxe somente 10, se você depois quiser adquirir, está lá atrás no quiosque, você pode adquirir, pagar no cartão, como você preferir. 2 Reis, capítulo 20, queria convidar você a ficar em pé, por favor. Eu vou ler apenas o versículo 12, até o versículo 19. Gostei de ver a pastora Simone falando em hebraico. Só que ela fica muito nervosa. 2 Reis, acharam? Capítulo 20, do versículo 12 em diante. Neste tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve que em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram? O que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto em minha casa, pois nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias, preste bem atenção agora o que Isaías fala: ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Pai, tua palavra está aberta e eu peço que no poder do nome de Jesus o Senhor nos abençoe e que cada um receba aqui, Senhor, a tua porção. Abençoa Jerusalém, Senhor, protege Israel, consola os corações que estão feridos nesses dias, o choro, Deus, daqueles que estão agora debaixo da angústia da perda. Protege os palestinos, Senhor, salva as crianças, os órfãos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Se assente, por favor. Nós estamos vivendo, como eu disse logo depois dos dízimos e ofertas, tempos sombrios. Estamos vivendo realmente um tempo
de muito egoísmo, de pessoas que só pensam em si. E eu queria, por meio dessa passagem, provocar algo em você. Eu gostaria que, por meio dessa passagem, o Espírito Santo falasse com você, assim como o Espírito Santo falou comigo. Eu queria que você conhecesse um pouquinho a história desse homem chamado Ezequias. Foi um rei da nação de Judá. Nesse período em que nós estamos falando desse rei Ezequias, a nação de Israel estava dividida em duas partes. O reino do sul, onde Jerusalém era a capital, onde estava o templo, e apenas duas tribos faziam parte desse grupo, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino do norte, onde a capital era Samaria, onde fizeram um bezerro de ouro, para que as pessoas pudessem adorar a Deus. Ali 10 tribos ficaram cultuando o Deus de Israel, indo para Samaria e fazendo seus sacrifícios. Então, quando você lê a Bíblia e você vê reino do norte e reino do sul, está falando exatamente disso. 10 tribos que estavam no reino do norte e 2 tribos que estavam no reino do sul. Só para você ter uma ideia, todos os reis, eu falei o quê? Todos os reis do reino do norte, nenhum deles foram bons aos olhos do Senhor. Nenhum. Não houve um rei do reino do norte que tenha sido aprovado por Deus. E é fácil entender isso. Eles estavam cultuando a Deus no lugar errado, da forma errada, com princípios errados e valores errados. Eles cultuavam a Deus em Samaria, enquanto Deus tinha colocado o templo em Jerusalém. Então não há como, ainda que alguns deles tivessem muito boa intenção em fazer as coisas para Deus, Deus não aceitava o que eles faziam. E diante dos olhos de Deus, todos os reis do reino do norte foram considerados reis ruins, péssimos. Em compensação, no reino do sul, onde estava Jerusalém, nós temos esse rei. Esse rei chamado Ezequias, a sua história, ela começa no capítulo 16. Vamos voltar só um pouquinho. Não tem como a gente ler tudo isso. É muita palavra. Mas eu vou contar algumas coisas. A história do rei Ezequias começa no capítulo 16, onde nós vamos conhecer o pai dele. O pai dele era um homem chamado Acás. Acás era o rei que gerou esse menino chamado Ezequias. Acás foi um rei muito perverso em Jerusalém. Acás fez tudo o que era errado. Ele levantou lugares de idolatria dentro de Jerusalém. Ele fechou o templo. Ele impediu as pessoas de adorarem a Deus como tinha que ser adorado. Acás foi um homem tão perverso. Acás foi um homem o quê? Perverso, que diz a palavra de Deus, que ele pegou um dos seus filhos. Depois você lê o capítulo 16, você vai ver que ele começa a reinar quando ele tinha 20 anos de idade, e ele reina por 16 anos, e ele faz o que era muito perverso. Versículo 4 do capítulo 16, diz que ele queimou um dos seus próprios filhos, ele sacrificou os seus filhos, ele matou um dos filhos, queimado, entregando como oferta para demônios. Então agora você tem que imaginar essa família, porque Ezequias faz parte dessa família, ele assiste tudo isso. Só que os seus avós, seu bisavô, tataravô, era Davi. Ele tinha um referencial de cristianismo, de judaísmo, de adoração no seu coração. Mas ele presenciava um reino totalmente perverso. Apesar de terem Deus como Deus deles, eles cultuavam os demônios e serviam os demônios. Ezequias cresce no meio disso. A palavra de Deus nos diz então que ele com 25 anos, ele começa a reinar. A partir do capítulo 18, nós vemos Ezequias sendo rei de Israel. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos. Esse homem, apesar dele ter visto seu pai fazer tantas coisas erradas,
Ele estava determinado em fazer coisas certas. E se você pudesse ler, se nós pudéssemos ler, não vai dar tempo de ler do versículo 1 até o versículo 12, você vai ver que ele faz tremendas coisas. Ele é considerado por Deus, preste bem atenção, por Deus, ele é considerado um dos melhores reis de Israel. Apesar de ter tido uma família toda estraçalhada e debaixo de idolatria, de perversidade, Deus diz que ele foi um dos melhores reis de Israel. Ele abre o templo, ele abre a adoração ao Deus verdadeiro, ele traz a lei para ser honrada, ele levanta as pessoas para adorarem a Deus de forma genuína, ele derruba todos os lugares de idolatria, ele destrói os lugares de idolatria, de feitiçaria, ele honra a Deus. E Deus dá a ele experiências, irmãos, que nós não temos outro rei que experimentou o que ele experimentou. Porque da mesma forma que ele fez feitos tremendos, né, em vencer o inimigo, em colocar a casa em ordem, ele começa a ter experiências tremendas com Deus. Uma delas está no capítulo 19, quando um rei chamado Senaqueribe, um rei da Síria, estou contando a história para você conhecer quem é Ezequias. Quando o rei da Síria manda uma carta para ele e fala para Ezequias: eu vou acabar com você. Eu já acabei com todas essas nações. E ele enumera, Senaqueribe enumera quais foram as nações que ele havia destruído. E ele fala: eu já acabei com todas essas nações, eu acabei com todos os deuses dessas nações. E aí ele faz uma pergunta: e você acha que você, com o teu Deus, vai me vencer? E Senaqueribe afronta Ezequias, e o intimida, e manda essa carta no muro, e eles gritam essas frases, e o povo se amedronta, e a notícia chega para Ezequias. Ezequias pega essa carta, diz a palavra de Deus, no capítulo 19, ele pega essa afronta, e no versículo 14, ele diz que, como rei, ele vai pegar essa carta, vai colocar essa carta no meio dos seus joelhos, e ele vai na casa do Senhor, ele vai mostrar essa carta para o Senhor. E aí ele fala para Deus, ele coloca a carta nos joelhos, ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, olha o que esse rei está falando. E Ezequias diz assim para Deus, parafraseando, né? Esse rei chamado Senaqueribe, Senhor, ele disse que ele destruiu todos esses povos, e destruiu todos os deuses desses povos. E é verdade, porque esses povos e os seus deuses não passavam de pau e pedra, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e eu confio em Ti. E Deus faz algo sensacional. Deus manda um recado para Ezequias, no capítulo 19, Deus fala para Isaías e até Ezequias, e Isaías vai lá e fala assim: olha, Deus mandou te falar o seguinte, não vai cair uma flecha aqui, eles não vão entrar aqui, pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar, não tenha medo. E quando Ezequias recebe esse recado, 180 mil pessoas, quantas pessoas que eu falei? 180 mil pessoas, quase a cidade inteira de Israel, foi morta pelo Senhor. O Senhor mata todas essas pessoas, o Senhor manda um anjo, e acaba com 180 mil homens do exército da Assíria, de Senaqueribe. Senaqueribe fica transtornado com aquela morte, ele volta para sua casa, e diz a palavra de Deus que quando ele está na sua casa, um dos seus filhos o mata e foge, e o reino ali fica estagnado até mais tarde. Deus então faz algo sensacional através da vida desse homem chamado Ezequias. Depois que ele tem essa experiência de grande vitória, o capítulo 20 começa dizendo que vem a prova. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Depois de ter tido uma vitória tremenda no capítulo 19,
onde mais de 180 mil pessoas morreram, agora ele recebe uma palavra: arruma a tua casa porque você vai morrer. Um tumor, um câncer, algo muito rápido que ia acontecer. E a palavra de Deus diz que esse homem vai experimentar a segunda coisa fantástica. Porque diz a palavra de Deus que esse homem, ele se levanta, no versículo 3, ele se vira, vai até o seu quarto, ele vira diante do Senhor, e ele começa a chorar, e ele diz, versículo 3, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E enquanto Isaías estava indo embora, muitos escritores acreditam que Isaías morava no palácio, enquanto Isaías estava indo embora ainda no pátio, Deus fala para Isaías, volta, porque eu escutei o choro dele, e eu vou dar para ele 15 anos. E agora o profeta volta, e Ezequias está chorando, e o profeta entra e fala assim, olha, assim diz o Senhor vai te acrescentar 15 anos na sua vida. Isso não é tremendo? Eu não sei se foi bom, eu estou falando, não é tremendo? Porque viver com prazo de validade não deve ter sido fácil, né? Já pensou viver com prazo de validade? Eu acho que não deve ser fácil. Porque nenhum de nós quer morrer, quando chegar a hora chegou, a gente sempre acha que está muito longe, né? O anjo com a senha. Mas Ezequias foi o único homem na Bíblia que viveu com prazo de validade. Você tem 15 anos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Não foi tremendo tudo isso? Um homem que tem uma experiência de falar com Deus e Deus destruir os seus inimigos, da forma como Deus destruiu. Um homem que depois de ter tido uma vitória como essa, ele tem uma experiência agora de ser curado de forma sobrenatural, de uma enfermidade de morte, e Deus ainda diz assim, eu vou acrescentar para você 15 anos, eu vejo isso como algo tremendo, como algo fantástico. Porém, existem coisas nos nossos corações que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós achamos que só porque nós estamos na igreja e porque nós estamos fazendo as coisas certas, já está tudo resolvido. E nós muitas vezes não prestamos atenção em algumas atitudes nossas, que em vez de abençoar, pode trazer problemas. Deus dá a esse homem agora 15 anos, e ele vai ter um filho chamado Manassés, vai ser o próximo rei de Israel. Manassés nasce exatamente nesse tempo dos 15 anos. E aí nós chegamos nessa passagem de 2 Reis 20, onde nós lemos do versículo 12 até o versículo 19. Ezequias está curado. Ezequias está o quê? Eu preciso que você fale para que a tua mente fique ativa, senão o diabo, ele faz isso comigo e faz com você, ele tenta nos levar para longe. Então quando você fala, você volta e não é roubado. Ezequias foi curado. Ezequias foi o quê? Curado. Depois desse período de ter sido curado, as nações ficam sabendo que ele foi curado de maneira sobrenatural. E lá da Babilônia, o rei da Babilônia manda alguns homens para ir até Ezequias e... Como é que você está? Você já está bem mesmo? E Ezequias diz para aqueles homens, estou curado, estou bem, o Senhor me curou, até aqui tudo bem. Nós estávamos conversando hoje, aqui a pastora Adriana estava me falando, minha esposa, ela estava falando, quando a gente recebe uma cura, nós temos que compartilhar dessa cura. O bispo Alex hoje ministrou cura de manhã. Quando você é curado, você tem que compartilhar da cura. Por quê? Porque a cura glorifica a Deus. A cura não é para você, é para glorificar Ele. Não havia nada errado de Ezequias falar, olha, eu fui curado. Deus fez uma obra na minha vida.
Mas ele não fez só isso. Ele abriu seus tesouros. Ele começou a mostrar para aquele pessoal que era da Babilônia tudo que ele tinha. E a pessoa entrou lá na Torre Forte e viu tudo. E subiu. E andou. E foi na sua casa. E viu tudo. No teu trabalho. E viu tudo. E você tão feliz por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você vai mostrando tudo. Até aí, existe um problema, mas não é esta a questão que eu quero ministrar hoje. A questão é o que o profeta falou com ele. Porque o profeta Isaías, quando viu aqueles homens saindo, por isso que muitas pessoas acreditam que o profeta morava dentro da cidade, o profeta foi falar com o rei. E Isaías chamou Ezequias e falou para ele assim: ô Ezequias, fala uma coisa para mim, quem eram esses homens? De onde que eles vieram? Aí ele fala, de maneira muito simples, eram algumas pessoas de longe, que vieram lá da Babilônia. E aí Isaías entrega uma palavra de Deus para ele. E Isaías fala assim: tudo que você tem vai ser tomado lá na frente. Tudo que os teus filhos têm vai ser tomado. E os teus filhos vão ser levados como escravo. E agora aparece uma doença no coração desse homem fantástico, desse homem de Deus, desse homem que teve suas orações respondidas, desse homem que viu o inimigo sendo morto pelo poder de Deus, desse homem que foi curado de um câncer, seja lá o que for, aparece a doença do coração dele. Ele recebe a informação de que o inimigo ia vir e ia levar tudo que era da sua próxima geração, e ele diz assim: boa essa palavra. Capítulo 20, versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías, o que ele fala? Boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança, aonde? Fale comigo assim, nos meus dias. Não importa o dia dos outros, não importa a sua geração, não importa o seu filho, não importa o seu neto, importa eu agora. Se eu não sofrer, não me interessa o que vai acontecer com os outros. O que é que tinha no coração de Ezequias? Vou falar algo para você com muito amor. O que tinha no coração dele é o que tem nos nossos corações. Aquele sentimento de que se eu estou bem, não importa o resto. Eu quero provocar você, porque essa é a minha função como pai espiritual desse ministério. Se você bobear, você não ora por Israel. Se você bobear, você só orou na semana passada e não ora mais, você nem sequer se lembra. Às vezes a gente está em algum lugar, às vezes a gente está até comendo, vamos orar, nem ora mais por Israel, nem sequer se pensou em Israel. Porque eu quero a bênção para mim. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha comida, abençoa o meu lar, abençoa meus filhos, abençoa o que nós temos. Mas as outras gerações, o que está acontecendo, nós somos assim. E se você não acordar, no sentido de, como diz lá em Efésios, Paulo fala, acorda, acorde, nós temos que acordar. Nós vamos estar trabalhando para nós, e não para Deus. Porque quando nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos para gerações, e não só para agora. Com outras palavras, eu quero te dizer que Ezequias foi extremamente covarde. Porque é muito mais fácil você resolver o seu problema agora do que ter que mexer com os problemas lá na frente. É muito mais fácil resolver o problema agora e muitas vezes deixar como está, do que a gente ter que mexer em algumas coisas que vai provocar situações, mas que vão resolver lá na frente. E nós temos a tendência, irmãos, é a nossa tendência de achar que o tempo vai resolver. Eu não sei se você consegue aprender com Israel. Fazem 26 anos que eu sou pastor desse ministério e tem uma frase que eu sempre uso entre os nossos oficiais. Eu falo, nós não atacamos, nós nos defendemos.
Você sabe que Israel não tem exército para ataque? O exército de Israel se chama Força de Defesa de Israel, IDF, Força de Defesa de Israel. Israel nunca ataca, mas quando ele ataca, sai de baixo. Quando ele se defende, saia de baixo, porque ele vai se defender. Israel continua no Velho Testamento. Israel não está no nosso ano, 2023. Eles estão no ano 6.000 e pouco. Israel vive o Velho Testamento. É olho por olho. Se você matou, você vai ser morto. Agora eu quero que você aprenda com uma coisa de Israel, porque tem muitas coisas boas neles. Outras não são boas porque eles não reconhecem o Messias. Por isso que eles são violentos, quando tem que resolver alguma coisa. Mas olhe para Israel, uma situação do Hamas aconteceu. Eles podiam, com toda a situação da ONU, falar assim, espera aí, vamos cuidar dos nossos e vamos ficar na nossa. Porque se a gente tiver que entrar na terra do inimigo, nós vamos ter mais baixas. Se nós formos para a faixa de Gaza, vai morrer mais soldado. Nós já perdemos mais de 1.000 pessoas de forma assustadora. Vocês não imaginam o que aconteceu lá, irmãos. Tem um grupo de 5 missionários que a gente jantou com eles lá em Israel, em Beersheba. Beersheba está a 10, 15 quilômetros de Gaza. Eles veem os foguetes passando tudo em cima deles. Nós temos contato com esse grupo, é para eles que nós vamos mandar esse vídeo. Se vocês soubessem o que aconteceu lá, nem a mídia consegue mostrar. Israel podia dizer assim, espera aí, olha o que está acontecendo, vamos cuidar dos feridos, dos mortos, vamos cuidar do nosso coração, vamos ficar aqui. Não, Israel tem um entendimento. Se você quer que a coisa lá na frente fique melhor, você tem que resolver o problema agora, senão lá nós vamos ter um problema ainda maior. E sabe qual é o nosso problema como brasileiros? Que nós nunca enfrentamos uma guerra, mas nós tivemos uma guerra pior. Nós tivemos uma guerra de escravagismo aqui. Índios foram escravos, negros foram escravos, pobres foram escravos, e até hoje nós somos escravos de um sistema. E por termos sido escravos nessa nossa cultura de mais de 500 anos, a nossa tendência é sempre abaixar a cabeça e esperar que a coisa vai melhorar. Eu não estou falando que o brasileiro tem que ser pessoas de guerra, eu estou falando que nós como cristãos temos que ser pessoas para resolvermos problemas. Porque senão o nosso coração mau sempre vai agir segundo aquilo que é melhor para si. Ezequias disse assim, é boa essa palavra, vai acontecer tudo de ruim, mas é com outra geração, não é comigo. Eu já vi meu irmão sendo queimado, a próxima geração que se vire. E nós como cristãos, nós precisamos tomar decisões para mudar as coisas que estão diante da nossa vida. Se a igreja não fizer algo, escute, se nós como igreja não fizermos algo nessa cidade, a cidade vai ficar pior. Se você não fizer algo dentro da sua família, para que as coisas mudem dentro da sua casa, as coisas vão ficar pior. Situações difíceis, elas aparecem para separar os homens dos meninos. Situações difíceis aparecem para nos mostrar quem nós somos e tomarmos decisões a favor da nossa casa para que a nossa geração seja abençoada. Deixa eu, de maneira muito rápida, porque eu tenho pouco tempo, compartilhar com vocês o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração aqui. Porque Ezequias devia ter feito 3 coisas no mínimo. A primeira coisa que ele devia ter feito, quando ele recebeu essa informação, era ter orado. Nós como igreja precisamos orar mais. Você precisa ter consciência de que você tem que ser um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração, não só por você, mas por aqueles que estão adiante de você, para que as coisas mudem, para que as coisas mudem. Ezequias devia ter recebido essa sentença, devia ter olhado e falado assim, bom, foi o que eu falei errado, é o que nós somos, nós temos vários sentimentos errados,
E agora, o que eu faço com esses sentimentos errados? Eu tenho que me levantar contra eles. Eu não posso ser um crente que é, sabe, insensível ao que acontece na cidade de Araraquara. Olha o que aconteceu com esses jogos. Sabe o que os jovens fizeram na nossa cidade esses dias todos, e o nosso prefeito se gabando disso? Se prostituíram, se drogaram, se embebedaram, e alguns deles jogaram. Alguns, muito poucos, jogaram, e o restante se destruiu. Daqui vão sair os abortos, daqui vão sair as meninas de famílias boas, grávidas, pessoas destruídas emocionalmente, que usaram droga e nem sabem o que fizeram. Será que isso nos toca? Será que a gente entende que isso é a nossa geração? Ou nós olhamos e falamos como Ezequias, é boa essa palavra, o juízo vai chegar, o juízo final vai chegar, que venha o juízo final, porque é para eles, não para mim. Ezequias devia ter orado. Ezequias devia ter falado para Deus, eu tive um sentimento errado. Eu não devia ter pensado assim. Eu tenho que me preocupar com a minha geração. Será que nós temos esse sentimento de nos preocuparmos com a nossa próxima geração? Com os filhos dos filhos? Ou nós estamos somente dando água, comida, plano de saúde, escola, e achando que estamos fazendo o que nós temos que fazer? O inimigo, irmãos, ele não dá trégua. O inimigo não vem para brincar. O inimigo, quando pega alguém, ele degola, ele tira a cabeça. Ele arranca o bebê do ventre da mãe viva e joga fora, na frente dela, junto com o cordão umbilical e tudo. O inimigo não tem dó de nada. E nós vamos olhar para tudo isso que o inimigo está fazendo e dizer, ainda bem que não é com a minha geração, eu vou para o céu. Ou isso vai nos tocar? Quando nós estávamos lá no VOA, um dos pastores fez uma ilustração que mexeu muito comigo. Eu gostaria de contar essa ilustração para você. Ele falou de uma casa onde moravam 6 pessoas. E dessas 6 pessoas que moravam ali, a casa começou a pegar fogo. E o pai e a mãe, desesperados, e essas casas de madeira que pega fogo muito rápida, mas era uma casa muito grande, uma família muito boa. O pai e a mãe desceram, viram as crianças, pegaram 2 crianças e desceram cada um com 2, e a casa foi pegando fogo muito rápido. E quando eles desceram com as crianças, a mãe gritou, faltam 2. E o pai então subiu, foi para casa, a casa já estava todinha pegando fogo, a escada, ele já estava queimado. Ele sobe, quando ele sobe as escadas, ele entra num dos quartos, uma das crianças estava escondida atrás do guarda-roupa com medo. Ele pega a criança correndo e abraça essa criança e desce as escadas com a criança, se queima, ele protege a criança, chega para a mãe, entrega a criança. E a mãe olha e fala, está faltando um. Aí o pai, ele olha e ele diz o quê? Espera aí. Nós só estamos perdendo um. Já tem 3 aqui, já salvamos 3. Eu estou todo queimado. Eu estou cheio de ferimentos. Eu preciso de um médico. Eu estou destruído. E aí? Deixa esse um morrer? Ou você vai buscar ele também? Você já tem uma maioria. Olha como a nossa igreja é grande. Talvez a sua casa toda já seja do Senhor Jesus. Talvez teu irmão ainda não tenha se convertido. Teu pai ainda não se converteu. Mas sua mãe já se converteu, teus irmãos já se converteram. Você e seus filhos já são todos convertidos. Só está faltando um. E aí, você volta para buscar ele ou não? Ou você para? Porque eu vou falar de mim. Eu voltaria.
E se eu tivesse que morrer ali para salvar um dos meus filhos, eu morreria. E você voltaria? Ou você seria como Ezequias e falaria: boa essa palavra, já são muitos crentes, já é o suficiente, eu já estou abençoado, eu vou para o céu. Nós temos que orar mais. A oração transforma o nosso caráter. Se você quiser ser liberto de pecados, você tem que ter mais oração na sua vida, porque a oração transforma o caráter de um homem e de uma mulher. Pessoas que não conseguem abandonar pecados é porque elas oram muito pouco, ou nada. Mas uma pessoa que guarda a sua vida em oração, e ora mais, e tem mais tempo de oração, quanto mais tempo de oração ela tiver, mais libertação acontecerá na vida dela. Porque quem vai operar essa libertação é o poder do Espírito Santo de Deus nela. E aí, pessoal, eu estou falando isso como um pai espiritual. Nós vamos deixar a nossa geração ir para o inferno? Ou nós vamos interferir? Nós vamos interferir no videogame que nossos filhos estão assistindo, mas a gente olha e fala: é melhor não arrumar confusão, vamos deixar assistir o que ele quer assistir. Ou você prefere arrumar uma confusão e mudar essa geração, para que a tua próxima geração também seja do Senhor? Porque se você não interferir, essa tua próxima geração já não será mais do Senhor. Ah, mas se eu for fazer, também se eu for falar tudo, vai só ter guerra na minha casa. Não, irmãos, no começo é só guerra mesmo, mas chega uma hora que para. Chega uma hora que para. Se você tiver sabedoria do alto, e você for fazendo as coisas no Espírito de Deus, as guerras vão parando. No início tudo é desconfortável. Todas as vezes que tem que ter alguma mudança, as mudanças são desconfortáveis. Tira você daquela condição de status quo, né, de conforto. Qualquer mudança gera. Você chega na sua casa, a esposa mudou o sofá de lugar, a estante de lugar, a televisão de lugar, você já fica chateado, você fala: meu Deus. Graças a Deus hoje pelas TVs a cabo, né, porque a televisão fica só de um lado, ninguém mais mexe nisso. Porque senão, continuava. Será que nós vamos ficar assistindo essa nossa próxima geração indo para o inferno? Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se nós não interferirmos, nós vamos ter uma geração ainda mais fraca na próxima. Se nós não interferirmos hoje, eu vi uma pessoa postando assim: os homens precisam de conversa, os homens precisam de exemplo e não de conversa. É verdade, os homens precisam de exemplos, mas também de conversa. Também sentar e conversar e alinhar as coisas. A oração, irmãos, ela muda a situação que nos envolve. Muita oração, muita oração, muito, pouca oração, pouco, nenhuma oração, nenhum poder. Nós temos que orar mais, nós temos que orar por arrependimento, nós temos que falar para Deus: Senhor, me perdoe pelo que eu pensei. Teve um tempo aqui na nossa igreja que eu ensinava: se você escutar um carro de polícia passando com a sua sirene, ore pelos policiais. Se passar uma ambulância, ore pelo pessoal da ambulância. Se passar um bombeiro, ore pelos bombeiros. Não seja refratário disso. Não deixe isso bater em você e cair. Isso tem que entrar em você. Você tem que entender que você se importa, que você faz parte disso. E quando você começa a ter esse tipo de atitude, tudo começa a fazer parte de você. Tudo começa a te fazer mais sensível. E aí você vai ver às vezes uma reportagem na televisão e você vai começar a chorar. Nós temos que orar mais. Nós temos que ter um coração de oração, nós temos que nos importar com essa próxima geração, nós temos que nos importar com os nossos filhos, nós temos que interferir nisso. Segunda coisa que Ezequias devia ter feito, além de ter orado, ele devia ter confessado o seu pecado. Aqui vem aquela questão da renovação da mente. Arrependimento é mudança de atitude.
Eu preciso renovar a minha mente e mudar as coisas que estão à minha volta. Se eu estou vendo que minha família está caminhando para o lado errado, eu não posso dizer assim, isso é problema deles. Eles que decidiram fazer isso. Boa é a palavra do Senhor, eu sou abençoado, eles escolheram o caminho deles. Não, não é assim. Eles escolheram o caminho deles, mas eu tenho o poder que desceu sobre mim, o Espírito Santo, para mudar essa situação. Eu preciso orar por isso. Eu posso mudar isso através do poder do Espírito Santo de Deus. É muito covarde, irmãos, essa atitude. Eles decidiram isso, isso é problema deles. Isso é uma atitude muito covarde. Atitude de honra. Uma atitude de honra é dizer assim, não, essa família, esta casa, esse negócio, essa empresa, foi Deus que me deu. E eu não vou permitir que o diabo faça o que ele quer fazer. Isso vai mudar no poder do Senhor. Meu casamento não está bem. Vou acabar. Não, ele vai mudar. Meus filhos não estão bem. Deixa eles fazerem o que eles querem. Não, eles vão mudar. Mas meu filho está com essa opção sexual. Eu não tenho mais o que fazer. Tem sim. O que você quer que eu faça, apóstolo? Ore sem cessar. Unja ele quando estiver dormindo. Peça perdão pelos erros que você deve ter cometido. Pare de ficar culpando os outros. Peça perdão a Deus, Senhor, se eu pequei contra você, por ter gerado essa situação no meu casamento, no meio dos meus filhos, se fui eu. Lembra de Jó capítulo 1, Jó era um homem temente e íntegro diante de Deus, e ele sacrificava pelos filhos, ele nem sabia se os filhos tinham errado, mas ele sacrificava pelos filhos. E sabe o que isso aconteceu, o que isso gerou? Gerou que quando o diabo chegou para tocar nos filhos dele, não pôde tocar, quis tocar em Jó, não pôde tocar, quis tocar nos bens de Jó, não pôde tocar. Aí o diabo foi lá no céu, aí o Senhor fala assim, de onde você está vindo? Estou dando uma volta pela terra, dando uma... Está olhando meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e justo. Aí o diabo fala, você também cercou ele com uma sebe. Sebe é uma cerca viva. Sebe são essas cerquinhas aí de plantas que você vai cercando e que as pessoas não podem entrar. Ou seja, uma cerca viva era uma cerca de anjos. Ninguém podia tocar naquilo que Jó tinha. Ninguém podia tocar na sua casa, na sua família, na sua prosperidade, nos seus bens, na sua saúde, em nada. Mas Jó protegia a sua casa. Jó orava pelos seus, Jó pedia perdão pela sua casa. Jó não ficava procurando desculpas se acontecesse alguma coisa errada, que é o que nós temos a tendência. Sabe, essa opção do meu filho é porque ele só está andando com um mau elemento. Essa opção é porque os professores fizeram a cabeça dele. Essa opção é porque ele ficou triste com alguma coisa. Bom, então vamos lá. Ficou triste com alguma coisa, você devia ter preenchido. O professor está fazendo a cabeça dele, você devia ter feito. Ele tem outros amigos, você devia ter sido amigo dele. Então peça perdão a Deus. Você quer que a coisa mude? Comece a se arrepender. Olha a minha empresa como que ela está. Então foi Deus que destruiu a tua empresa. Não, foi erros que eu cometi. Você cometeu erros? Cometi, prejudicou alguém? Prejudiquei. Peça perdão, confesse o teu pecado. Quebre essa sentença de maldição, para que as próximas gerações sejam mudadas, inclusive na sua vida. Arrependimento, choro, porque quando Ezequias, ele olhou e falou assim, eu vou morrer, ele não parava de chorar, e Deus escutou. Nós queremos somente numa oraçãozinha, às vezes no banheiro, embaixo do chuveiro, ou na rua, falando, Senhor me ajuda, achando que Deus vai mover os céus e a terra por causa dessa tua pequena oração. Chore. Arrependimento é metanoia, é mudança de direção. Eu já dei esse exemplo num passado aí. Se eu estou indo pela Washington Luiz, em direção a São José do Rio Preto, e eu quero ir para a praia, irmão, você vai sair na praia, mas lá no Caribe. Você só vai sair na praia se você fizer o contorno e descer a Washington Luiz. Do contrário, você vai passar lá, vai achar a praia lá no Amazonas.
E tem gente ainda indo para o Amazonas achando que vai dar certo. Então eu preciso entender que não é assim, está acontecendo, é atitude deles, é decisão deles. Não, eu vou entrar nessa brecha. Quando Deus chamou Ezequiel, falou para Ezequiel, vem cá Ezequiel, entra aqui nessa brecha aqui, vê o que está acontecendo aqui. Deus só pediu para Ezequiel entrar naquela brecha, porque Ezequiel estava ali pronto para entrar. Você está pronto para entrar na brecha pela tua família? Você está pronto para chorar pela tua casa? Você está pronto para pedir perdão a Deus pelos pecados da tua família? Apóstolo, mas a Bíblia diz que pelo pecado dele, eu não vou morrer. Não estou falando disso, eu estou falando de situações em que eu preciso mudar a minha geração. Eu estou falando de entrar na brecha para que outras pessoas não sofram. Ainda que eu esteja bem, eu quero que outras pessoas também estejam. Porque se elas estiverem bem, eu vou ficar ainda melhor. Só demônio se alegra com a destruição da vida de outras pessoas. Então toma cuidado com os seus pensamentos, quando você vê alguém sendo bem sucedido e você fica triste com isso, porque isso aí é coisa de demônio. Os filhos de Deus se alegram. O irmão vem para mim e fala assim, quem pode ungir meu carro? Eu falo, glória a Deus, que bênção. Vou comprar uma casa, glória a Deus. Tá, irmãos, mas nós vamos ficar somente nas coisas físicas. Isso Deus nos dá, é bênção, mas nós temos que avançar. Oração, arrependimento, são as coisas que faltaram em Ezequias, e que talvez esteja faltando em você. Talvez você precise buscar esse lugar de arrependimento, para que você não fique nessa condição de que... E a última coisa, terceira e última coisa, devia ter olhado para os seus filhos e lançado uma palavra de bênção sobre eles, e não ter construído sobre a alma dos filhos algo ruim. Deixa eu explicar isso, como que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, certo? Sim ou não? São dias difíceis. Não estou falando só de guerra, estou falando financeiramente, as finanças, a gasolina está instável, você não sabe se o teu emprego hoje dura até amanhã, você não sabe se o teu negócio dura, é muita instabilidade, nós estamos vivendo tempos difíceis. E a partir do momento que eu vivo esses tempos difíceis e isso entra na minha alma, isso começa a me abater, abate a minha alma. Eu começo a ficar com medo, pessimista. E irmãos, a tua família está sentindo tudo isso, as pessoas estão sentindo. Nós precisamos construir a fé no coração dos nossos filhos, da nossa geração. Você precisa construir fé em você, porque ninguém constrói nada na vida de outro se não tem. Você não tem como dar algo se você não tem. Você precisa ter para dar. Então você precisa ter fé e construir nos teus filhos aquilo que é de Deus e é verdadeiro. Vou dar um exemplo para você. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos realmente difíceis. Mas a palavra de Deus diz, no Salmo 90, que o justo não vai mendigar o pão. A palavra de Deus diz que Ele é o meu pastor e Ele vai cuidar de mim. E aquilo que eu preciso não vai faltar. Não é o que eu quero, é o que eu preciso, não vai faltar. Não há nada de errado em querer, mas é importante saber que a promessa é para aquilo que você precisa. Eu preciso construir nos meus filhos fé, e que eles aprendam comigo como é que Deus fez na minha vida, porque Deus vai fazer isso na vida deles. Fé nas pequenas situações. Como que Deus vem trabalhando e trabalhou na sua vida, porque você tem a sua experiência, do que Deus fez em você. E você tem que pegar essas experiências e valorizar o que Deus te deu, para que isso se torne o chão dos teus filhos, o teu teto
será o chão dos teus filhos. Compartilhar isso. Manassés, irmãos, cresceu num ambiente sabendo que a geração dele seria destruída. Manassés cresceu debaixo de uma palavra do profeta. Todos os filhos de Ezequias e tudo que Ezequias tem vai ser tomado pelo inimigo. E sabe que Manassés se tornou o pior rei de Israel. Se Ezequias foi um dos melhores reis de Israel, Manassés foi o pior rei de Israel, de Judá. Qual que era a expectativa dele? Qual ambiente de fé que ele foi criado? Ele só tinha uma sentença sobre ele: você vai ser destruído. Deixa eu mudar uma coisa na sua forma de evangelizar as pessoas. Em vez de você ficar mostrando o inferno para as pessoas, mostre para ela o céu. Fale para ela aquilo que ela está abrindo mão. Do Deus que ama a vida dela e que tem para ela. Eu preciso encerrar aqui para poder orar com você. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: a fé que a gente gera no coração dos nossos filhos fazem os nossos filhos, a nossa geração, ir mais longe. Nós passamos algumas lutas há 2 anos na nossa escola. Mas todas as vezes que eu converso com a liderança da escola, eu falo assim: nós estamos debaixo de uma luta, mas isso vai mudar. O Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, e nós estamos olhando lá para frente, porque lá na frente vai ser diferente. Quando nós começamos a Resgate, eu fiquei 1 ano recebendo cesta básica da Resgate. E eu falava assim para os pastores, eu falava para a nossa liderança: tenho tempo de esmagar a uva, mas tenho tempo também de tomar o suco. Não adianta você chamar os seus filhos e ficar mostrando para eles só as coisas ruins que você passou na vida. Mostre as coisas boas que Deus está fazendo em você, porque para ele vai ser melhor. Porque você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, e seus filhos serão abençoados. Feche a sua Bíblia, por favor. Eu sinto a unção de Deus sobre a minha vida. Eu sei que é uma unção de Deus sobre esse lugar. Eu queria que antes que você fechasse seus olhos, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Não deixe isso passar. Não deixe esse momento passar na sua vida como mais um culto. Você não veio aqui para mais um culto. Você veio aqui para adorar a Deus. A palavra de Deus diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria aqui. Ele está aqui. O Deus que fez o universo, que é onipresente, está aqui. Você fez a sua parte adorando Ele. Mas Ele não quer só a sua adoração. Ele quer transformar o teu e o meu coração. Olhe para dentro de você. Veja qual é o seu esforço para mudar aquilo que está à sua volta, da sua geração, da sua família. Quanto você tem se esforçado para levar a sua casa para o Senhor Jesus? Quantas vezes você já passou pelo teu sentimento: essa é uma decisão deles, boa é a palavra do Senhor, eu serei abençoado, o resto é responsabilidade deles. Não, a minha responsabilidade é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero toda a minha casa salva. Para que Deus te deu uma empresa? Por que Deus te colocou para trabalhar no lugar que você está? Você sabia que quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa que tinha 12.000 funcionários. Talvez você aqui, alguém já tenha ouvido falar, Companhia Nacional de Estamparia, Cimento Portland Barroso e Cimento Portland Paraíso, Grupo Cianê, 12.000 funcionários. Eu trabalhava num departamento de compras. Todos os dias eu sentava na frente daquela máquina de escrever. Era máquina de escrever. E eu escrevia uma carta para cada um dos funcionários da empresa. Não estavam os 12.000 ali era um prédio de 6 andares. O resto estavam nas fábricas. Ali devia de ter, eu não me lembro,
vou falar aqui 200 funcionários, não sei quantos. Mas todo dia no almoço eu fazia uma carta para eles, para um deles, com um nome da pessoa, e falando do amor de Jesus para a pessoa. Dobrava a cartinha e levava para ela, porque eu pensava assim, ela não vai ler a Bíblia, mas vai ler minha carta, e a minha carta fala do Deus da Bíblia. Será que você se importa com os seus amigos, com quem está do seu lado? Será que você entende? Ou você está como Ezequias? Boa é a palavra do Senhor, eu estou sendo sustentado, tenho minha casa, vou lá na igreja, é uma bênção. Não foi para isso que Deus nos chamou. Tem alguém preso no quarto, e nós temos que ir lá, ainda que a gente tenha que se queimar, nós temos que subir lá para tirar essa última criança de lá. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, que o Senhor não tarda a sua promessa. Ele ainda não voltou, sabe por quê? Porque Ele está esperando que todos se arrependam. Nós temos que fazer alguma coisa, concorda? Nós temos que olhar para nós e falarmos, isso tem que mudar dentro de mim. Eu tenho que me importar mais. Eu preciso me importar mais. Amanhã tem sala de cura. Amanhã nós vamos orar com quem está sofrendo. Será que você conhece alguém que está sofrendo? Alguém que está doente? Peça para vir. Fale que não pode vir criança. Na sala de cura não entrará mais criança, a menos que a criança precise de cura. Por quê? Porque a criança fica aqui dentro 2 horas, ela não aguenta, gente. E aí ela tira a atenção da pessoa que veio buscar cura, como também das outras pessoas. Mas amanhã é dia de sala de cura. Conhece alguém que está sofrendo? Você tem que ligar para ela hoje e falar para ela, eu tenho a solução para você. Eu tenho, é Jesus. Eu fui para Brasília, andando aqui pela Anhanguera, túmulo de Allan Kardec, memorial de Allan Kardec. As pessoas vão nesses lugares procurar cura, e nós temos o Deus verdadeiro que cura. Não vamos falar? Ah, Senhor, boa palavra, eu sou abençoado. O resto, se morrer, não. Nós temos que ser diferentes. Nós temos o DNA de Jesus Cristo. Nós somos filho dele. E se eu me importar com o próximo, eu me importo com todos. Feche seus olhos agora, por favor. Espera um pouquinho, só um minuto. Deixa eu aproveitar. Amanhã tem sala de cura. Sábado que vem, sabe o que vai ter? Evangelismo aqui na rede. Vem um cantor chamado Brother Simeon. Ele toca rock and roll. Sabe o que esse pessoal do mundo está fazendo aqui fora? Usando droga, se prostituindo, ouvindo música e alguns jogando. Nós vamos trazer uma pessoa aqui, ele vem dos Estados Unidos, ele está morando nos Estados Unidos, ele é brasileiro, toca rock, mas a letra dele é muito forte para a moçada, é uma letra muito específica, e a conversa dele é uma conversa muito linda com o jovem. Você se importa? Você vai trazer um jovem para cá no sábado, você vai trazer teu sobrinho, mas se ele não quiser vir, bate nele. Não, assim não. Se ele não quiser vir, traz ele, convence, fala para ele alguma coisa que ele vai gostar. Vem que depois nós vamos jogar videogame, vem que depois nós vamos sair para comer um lanche, vamos lá, faça alguma coisa. Sábado tem evangelismo, amanhã tem sala de cura. Invista na vida dos outros, Deus vai abençoar a sua.
Amado Deus, estou com seus filhos nesta noite. Eles vieram aqui porque o Senhor trouxe eles. Eles te amam. Cada um que está aqui, Senhor, eu sei que te ama. Eu sei que cada um que está aqui, Senhor, tem prazer em ti. Mas também eu sei, Senhor, que a nossa alma, ela é egoísta. Nós somos, ó Deus, egocêntricos. Nós nos fechamos nas nossas vaidades. E usamos o teu nome. Nos protegemos no teu nome, Senhor. Nesta noite eu quero te pedir perdão junto com a tua igreja aqui, Senhor, por sentimentos que nós tenhamos tido, como os de Ezequias, Senhor, onde nós olhamos a tua palavra e falamos, nós seremos abençoados, sem nos importarmos com o que está acontecendo no meio da nossa família, do trabalho, das pessoas que estão à nossa volta. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir por esse momento de oração, e que o Senhor abra os céus agora sobre a vida dos teus filhos. Queria te convidar a ficar em pé, por favor. E nós vamos orar. E nós vamos clamar. Porque a oração a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, é que muda o que está à nossa volta. Menos reclamação, nada de murmuração e mais oração. Mais oração. Que você possa agora, aí onde você está, colocar agora na tua mente o nome de alguém e você apresentar essa pessoa para o Senhor Jesus. E você possa agora falar para Deus, Senhor, eu peço agora a interferência do teu poder. Eu peço a interferência do teu nome que está acima de todo nome. Para vir agora, Senhor, e mudar essa situação sobre a minha família, sobre os meus pais, sobre as pessoas que estão à minha volta, no meu trabalho. Eu peço agora em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, que venha agora o teu poder e comece a tirar, ó Deus, todo esse poder das trevas, porque o poder das trevas nunca se equiparará, ó Deus, ao teu poder, nunca se igualará àquilo que o Senhor é e o que o Senhor tem. Senhor, nesta noite nós levantamos a nossa mão e pedimos, abençoa a nossa casa, abençoa aqueles que estão à nossa volta, liberta aqueles que estão presos em cadeias. Nós nos importamos, Senhor, nós queremos a bênção sobre a vida deles, nós queremos a bênção sobre a nossa família, nós queremos que todos da nossa casa sejam salvos. Nós não queremos que fique ninguém no quarto sendo queimado, nós não queremos perder ninguém, Senhor, nós queremos que todos sejam salvos, porque esse é o teu coração, e se é o teu coração é o que nós queremos sentir, se é o que o Senhor quer fazer é o que nós queremos fazer, se essa é a tua vontade, passa a ser a nossa vontade, porque nós temos orado, seja feita a tua vontade aqui, Senhor, e nós queremos colaborar com a tua vontade. Então vem, Senhor. Meu irmão, comece a pedir pela tua família, peça pelo teu amigo no trabalho. Você vai trazer alguém sábado que vem para o evangelismo? Você vai trazer alguém amanhã para a sala de cura? Fale agora para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor haja nessa vida, eu quero ver ela curada, eu quero ver ela curada, Senhor, eu quero ver ela curada para que o teu nome seja glorificado. Senhor, ouve agora a nossa oração. Espírito de Deus, eu quero pedir que o Senhor traga salvação sobre o coração dos filhos, os pais que estão aqui, Senhor, que estão se sentindo muitas vezes impedidos ou impotentes diante da situação. Eu quero pedir que o Senhor encha a vida desse pai agora, Senhor. Ó Deus, o diabo acusou a vida desse homem, o diabo tem acusado a vida dessa mulher por causa do casamento, por causa de situações que aconteceram, mas Senhor, toda acusação já foi quebrada, porque o Senhor levou sobre a cruz todos os nossos pecados. Então nós não viveremos debaixo de acusação, Senhor, nós viveremos debaixo da honra que o Senhor nos trouxe por sermos teus filhos. E eu peço que nesta noite o Senhor enche o coração desse pai, eu peço que o Senhor enche o coração desta mãe de honra, da capacidade de enxergar que ele é teu filho, que ainda que o mundo o despreze, ainda que os valores desse mundo sejam corruptos e imundos, ó Deus, os teus valores não são assim, e são os teus valores que estão dentro do nosso coração.
Pai, eu peço que o Senhor enche a vida desse homem, enche a vida dessa mulher agora, Senhor. Enche com o teu poder, enche com o teu poder. Receba, meu irmão, receba em nome de Jesus. Receba, receba a honra, receba a unção de Deus, para que você possa ser usado pelo Senhor, que você possa colocar as cartas que te entregaram debaixo dos teus joelhos, e você possa, como Ezequias, apresentar a Deus, e ver o Senhor colocando por terra todos os teus inimigos. Que você possa nessa noite colocar a tua cara diante da parede e falar para Deus: Senhor, tira essa dor do meu coração, e que por meio do teu choro e do teu arrependimento o Senhor te liberte nessa noite em nome de Jesus. Vem sobre você, que venha sobre você o poder de Deus, que venha sobre você a unção de Deus, que venha sobre você a unção de Deus. Receba, receba. Oreshai alabasore kandaralashayas, orebasore kandaralabas, rokolobala sherele balabasuri kandaralashayas, orebasuri kandaralashayas. Pai, em nome de Jesus, eu vejo algumas pessoas, Senhor, presas em cadeias. Senhor, eu peço que o Senhor quebre essas cadeias agora, Senhor. Se você sente que você tem alguma cadeia, sabe o que é cadeia? São aquelas correntes que ficam nos braços, ou aquelas correntes que ficam nas pernas, sabe? Mas você tem que ter esse sentimento realmente dos céus. Você sente que você tem alguma cadeia? Se você sente que você tem alguma cadeia, vem aqui para frente, eu vou orar por você. Se você sente que tem alguma cadeia, alguma coisa que te prendendo, que você não consegue explicar, não importa, vem aqui para frente, eu quero orar por você, quero clamar por você agora. Se você sente que tem alguma cadeia, alguma coisa que te prende, alguma coisa que te impede, vem aqui, deixa eu orar. Pode vir, fica aqui na frente. Fique aqui na frente. Isso é espiritual, né? Então se você sente alguma cadeia, vem aqui para frente. Revela, Senhor, revela se tem alguém preso aqui. Revela, Senhor. Meu irmão, se você sente que tem alguma coisa que te prende, você não fique com medo, é o Senhor que vai te libertar, não sou eu não. Você precisa tomar decisões. Pode ficar em pé, tá bom? Se alguém quiser ajoelhar como eles, podem ajoelhar, mas você pode ficar em pé. Continue orando. Se Deus falar para você, vai lá para frente, você venha. Comece a ter sua experiência com Deus. Comece a se mover de acordo com Deus, com aquilo que Deus falar com você. Se Deus falar, vai lá para frente, você vem. Você não precisa ter medo, porque se Deus está falando com você, é porque Deus tem o melhor para você. Espírito de Deus, enche esse lugar com a tua glória, enche esse lugar com a tua presença. Você que está vindo para frente, abre suas mãos, abre seu coração, deixa o Senhor começar a falar com você. Espírito de Deus, vem falar com eles que estão aqui na frente, Senhor. Fala com eles. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Senhor. Ore basore candarala sharala balabas. Ore sherele balabas. Racandarala sharala balabas. Sopra, Senhor, sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Ore. Começa a orar, igreja. A unção está crescendo nesse lugar. Esses nossos irmãos que estão aqui na frente vão começar a receber algo de Deus que vai liberar a vida deles. Começa a orar, igreja.
Receba, receba. A unção está crescendo, a unção está crescendo. Oreba xereremai, ela suricandaralabas. Oreba xaia, receba, 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 receba. Que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo venha sobre você. Xererei, ela sorebas. Xererei, andaracandaralabaias. Espírito de Deus, eu quero pedir agora no teu nome, Senhor Jesus. Quebra essas cadeias agora, Senhor. Quebra essas cadeias sobre os meus irmãos. Quebra essa cadeia sobre a tua igreja, Senhor, sobre as tuas filhas. Receba, seja quebrada essas cadeias sobre a sua vida. Isso que tem te impedido. Receba, sinta o Senhor quebrando agora os grilhões. Você veio para frente, é porque você sentiu os grilhões. Sinta agora o Senhor tirando isso de você. Pai, eu peço que o Senhor, no poder do teu nome, tire isso dos teus filhos. Da mesma maneira que eles sentiram sobre eles, tira agora, Senhor. Sopra agora, Senhor. Seja destravada a tua língua. Seja destravado o teu coração. Seja destravado os teus passos. Você que disse, eu não consigo andar, você vai andar a partir de agora. Você que disse, eu não consigo fazer, o que eu faço não prospera, vai prosperar o que você faz. Seja liberado agora sobre a sua vida. O que está preso seja removido. Que as cadeias sejam quebradas. Todo espírito familiar, todo espírito maldito de morte, todo espírito de destruição, eu te repreendo agora no poder do nome de Jesus. Saia amarrado desse lugar. Saia desse lugar. Em nome de Jesus, saia desse lugar. Espírito de falência, espírito de miséria, espírito de angústia, eu te repreendo. Saia amarrado desse lugar. Tira essas cadeias. Quebra agora. Senhor, é a tua igreja, Senhor, somos teus filhos. Eu queria que você começasse a orar por alguém que você sabe que está preso. Você que está aqui na frente, continua aqui na frente. A igreja, comece a orar por alguém que você sabe que está preso. Comece a orar agora, pedindo para que Deus, Senhor, eu peço a libertação dessa pessoa. Eu peço a salvação dela. Eu peço a prosperidade dela. Pode ser alguém da sua própria família. Comece a pedir agora sobre isso, por favor. Os pastores, vamos abençoar a vida deles aqui na frente. Vamos só orar. Você que está aí na igreja, ora agora por alguém que você conhece. Fale para Deus, Senhor, eu quero pedir agora sobre a vida do meu pai. Peça pelo teu pai, ele ganha só uma aposentadoria. E o diabo fica roubando ele com medicamentos. Ele já ganha tão pouco. E você fica procurando soluções para que o teu pai tenha uma vida melhor. Se os teus irmãos vão ajudar. Não! Peça a Deus para que teu pai seja liberto de todo ataque. E ele não precise gastar o dinheiro dele com aquilo que não é necessário. Peça agora, pede um milagre financeiro para a tua casa. Pede um milagre para o teu marido que está do teu lado. Fale para Deus, Senhor, meu marido está aqui. Senhor, ouve agora o coração do meu marido. Traz bênção sobre a vida dele. Ora agora pelo teu marido, ora agora pela tua esposa. Ore agora pela pessoa que está perto de você, por aquele que não está perto. Lava sorecandara labaias, oreba saracandara labachaias, oreba labas, orecanda chaias. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias, glórias, glórias é o Senhor. Ora, xaralavas. Se você pode orar com a pessoa que está do seu lado, comece a orar com ela. Abraça a pessoa que está do seu lado, ora por ela agora.
Ezequias disse assim: boa essa palavra, eu vou ser abençoado, deixa a minha geração ser destruída. Você não vai fazer isso agora, você vai abraçar a tua família e vai falar: a tua casa, a nossa casa vai ser abençoada. Em nome de Jesus, libera uma palavra de profecia, uma palavra de bênção. Profetiza agora, filho do homem, profetiza, mulher, profetiza sobre a sua família, profetize saúde, diga: nenhuma doença chegará sobre o nosso acampamento. Ora igreja, ora igreja, ora igreja, ore. Receba, receba, há uma unção do Senhor sobre nós. Receba, receba onde você está, receba desta unção, receba, receba. Receba, 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 receba. Você que está aqui na frente, que já recebeu a oração, pode ir voltando para o seu lugar, amém? Você que está aqui na frente, que já recebeu a oração, pode voltar para o seu lugar. Aleluias, aleluias. Irmãos, eu tive uma visão agora, que eu nunca tive essa visão na minha vida. Eu vi um livro marrom, e eu vi um anjo arrancando a capa desse livro. Arrancou a capa e colocou uma capa bem grossa, todinha dourada, no lugar dessa, era um marrom de barro, sabe? Eu, quando penso no barro, eu penso no que é humano, no que é finito. Mas não sei se essa é a interpretação. O que eu vi foi isso. Um livro com uma capa marrom de barro assim. E eu vi o anjo arrancando a capa do livro inteirinha. E vi colocando uma capa de ouro, dourada, grossa. Eu não sei para quem é. A tua vida, ela está aí. Só que quem pegava esse livro da tua vida, via algo muito sem valor. Mas a tua vida, a partir de agora, vai mostrar muito valor. Eu não sei para quem é. Mas se Deus está falando com você, receba. Receba. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento de podermos cultuar o Teu nome. Você quer falar? Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor. Eu vou fazer aqui a oração para encerrar. E vou orar também pelo nosso colégio, que amanhã vai fazer 3 anos. 3 anos do Colégio Ictus. Muitas crianças aceitando Jesus. Várias crianças dando seus coraçõezinhos para o Senhor Jesus. Várias crianças que vão para o céu. Vários pais olhando os seus filhos diferentes e dizendo: esse colégio é diferente. Várias pessoas tendo experiências. Vamos receber a bênção e vamos orar pelo colégio. Também quero te agradecer, Senhor, por esses 3 anos de colégio. Quero te agradecer pela vida da minha esposa, da Cíntia, da Daniela. Senhor, dos professores, cada um dos professores, dos funcionários. Cada um que tem se dedicado ali, Senhor. Daqueles que são vistos e não são vistos, mas que trabalham, Deus, servem ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida deles. E que o colégio realmente venha a ser um instrumento nas tuas mãos, para a salvação daqueles que precisam. Abençoa, Senhor, o Colégio Ictus. Abençoa cada uma das crianças. Que todas sejam salvas em nome de Jesus.
que todos os pais tenham um encontro contigo, os pais dos pais, todas as gerações sejam salvas. E obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado pela intimidade que temos com o Senhor, da Tua revelação. Abençoa-nos na volta para nossa casa, e mais uma vez nós pedimos, abençoa Jerusalém, Senhor, abençoa os judeus que estão sofrendo, que eles possam enxergar que Tu és o Messias, e possam ter a salvação no Senhor, pois toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz, toda a glória ao Senhor Jesus. Se você precisa de alguma oração que nós não fizemos por você, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Se você precisar de uma palavra profética, é ali. E se você quiser esses livros,